Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta. Nós fizemos uma pequena abertura para que desse tempo de você ir chamar outras pessoas e estarem conosco. E eu gostaria então de iniciar. E nós vamos começar dentro do Focando Vidas, Ministério LVO, Luz e Vidas Orientais. Vamos iniciar com oração. Nós estamos vendo realmente Moisés caminhando e realmente enfrentando aí a Faraó no poder do Espírito Santo. E eu, há pouquinho, na introdução que eu fiz e desliguei, eu estava falando de enfrentamentos de dificuldades através do poder do Espírito Santo. Claro que os nossos enfrentamentos não chegam nem um percentualzinho baixíssimo com respeito àquele que Moisés enfrentou, tá bem? Bem, se você tem algum pedido de oração, então que você possa colocar aí para que a gente venha orar por você de forma específica. Eu vou estar orando e vocês então orem comigo, mas coloque seu pedido se for realmente, se você tiver algum específico, tá bem? Vamos orar. Boa tarde, já tá. Eu não sei se foi o Henrique que entrou, foi muito rapidinho. Não, não foi. Sônia, olá, Sônia. Boa tarde. Boa tarde. Bem, Sônia, se você tiver algum pedido, eu lembro, Sônia, que você um tempo atrás falou que estava com dores no corpo, né? Ah, estou precisando urgente. Fala, Sônia, o que você precisa, filha? Eu quero orar especificamente para você agora. O que é? Pode escrever aí o que você precisa, filha. Nós vamos estar... Alguma coisa? Tá? Estou aguardando. Antes de começar a orar. E se tiver outras pessoas aí que queiram escrever também, por favor, façam isso. Tá? Já coloque seu pedido de oração. Bom, aquela... Você disse que as dores passaram, tá? Mas eu quero saber o que você está precisando agora. Você falou, estou precisando que hora urgente. Aquela que nós oramos da última vez, você estava com dores. Então, o que é que você quer que eu ore agora, especificamente? Bem, quanto a sentimental, tá bom, vamos estar orando, tá bom. Depois a gente pode conversar um pouco à parte, tá bom? Ok. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. E entramos em Tua presença no Santo dos Santos. E nós, Pai, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Da mesma maneira, Pai, que quando estávamos na China e recebemos uma visita de manhã por policiais da Polícia Federal, e o Senhor realmente nos deu a paz que está acima de todo entendimento, a ponto daquele grupo que estava ali realmente ir embora sem nenhum problema. O Senhor nos deu tranquilidade. Nós queremos colocar agora cada pessoa que vai estar aqui conosco, inclusive o Eduardo e outros, e nós queremos realmente que o Senhor esteja agindo poderosamente na vida de cada um desses que vão estar entrando. Senhor, eu lembro agora especificamente a Sônia, Senhor. Ela está passando por alguns problemas e ela diz que é na área sentimental. Então, Pai, nós não sabemos exatamente o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. Então, Senhor, esteja com a mente e com o coração da Tua serva, e que ela possa, Senhor, experimentar o gozo, a paz, a alegria. Obrigado, Pai, porque ela deu a entender que as dores que ela estava sentindo
e nós havíamos orado, parece que passaram. E agora ele está pedindo, Senhor, com respeito a relacionamentos. Nós não sabemos exatamente o que é, mas o Senhor sabe. Então, que o Senhor possa visitá-la, abraçá-la, Senhor. Que ela possa saber que Tu és um Pai amoroso. Visita ela de forma sobrenatural. Eu peço também pelo Eduardo, Senhor, que está aqui. Ele sempre se coloca aqui, é um participante, sempre constante. E ele se coloca como José Viana, mas é José Eduardo, não é? Viana. Eu o chamo mais assim. Ele trabalha no Peru, está fazendo um trabalho fantástico ali, principalmente com crianças. Então, Senhor, que Tu possas, ó Pai, estar dando a ele todos os recursos financeiros, psicológicos, espirituais. Abre portas, ó Deus, que estão fechadas. Fecha aquelas que devem ser fechadas, ó Deus. E que o Eduardo possa ter ali servos e servas que venham a trabalhar com ele. E os recursos financeiros necessários. Meu Pai, ele está precisando realmente de pessoas. E eu sei, Pai, que ali é um campo muito grande, muito vasto. Também te lembro da Lica, Senhor, minha prima, que está também com problemas sérios, Senhor, de saúde. Que o Senhor possa curá-la totalmente, Senhor. Retira do coração dela todo o temor, toda a angústia. Visita de forma especial. Coloco diante do Senhor também, Deus, a vida, Senhor, da Rebeca, do Evaldo, que os procedimentos que ela tem feito com respeito à saúde possam realmente estar sendo eficazes. Restaura ela, Senhor. Oh, ela é tua serva, Deus. Uma irmã tão querida, Senhor. Põe tua mão de poder ali. Sossega o coração do teu servo. Também te peço pelo Sebastião, Senhor, criança, guerreira, ele e também o Davizinho, os dois, que por motivos diferentes, os dois estão agora na fase de aprender a caminhar novamente, a falar. Guarda-os no teu amor. Lembro, Deus, do Chiquita, Senhor, que o Senhor também possa curá-lo de forma especial. Ah, Jesus, tem misericórdia ali. Peço ainda, Senhor, pela mãe da Ruth, que o Senhor continue tratando dela e usando a Ruth na vida da mãe de tal maneira, Senhor, que ela tenha realmente uma qualidade de vida muito boa. Há muitos outros, Deus, doentes, há muitos outros. Então nós te pedimos e lembramos de cada uma dessas pessoas que estão doentes, outros em convalescença, outros, Senhor, passando por problemas financeiros, dificuldades. Então, meu Pai, que o Senhor possa estar agindo. E, querido Deus, eu te peço pelo Brasil, Senhor. Ah, meu Pai, nós pedimos pela unidade do Brasil, do povo, e que o Senhor possa, Senhor, estar dando paz, dando tranquilidade, que o sistema que for entrar, Senhor, seja um sistema que respeite os princípios do Senhor. Família, relacionamentos, a parte sensual, as questões, Deus, de drogas, que realmente a tua igreja, Senhor, continue podendo pregar a tua palavra, ministrar a tua palavra. Que não haja autorização para aborto. Quantas coisas, meu Deus,
que nós precisamos, Pai. Nós estamos realmente suplicando que o Senhor entre com providências e que o Brasil seja um país livre. Livre. Nós te agradecemos, Deus, por esses irmãos que estão conosco, Senhor. Nós precisamos mesmo. Precisamos, Pai, que o Senhor dê tranquilidade também ao coração do Marcos, da Lu, com respeito a algumas tomadas de decisões. A parte financeira deles, ó Deus, dê a eles sabedoria para que aquilo que eles fizerem façam da forma certa. Também com relacionamentos dentro da família, Senhor. Que o Senhor conduza de forma muito sábia naquilo que vai falar e vai fazer. Te agradecemos, Pai, por esse tempo. Entregamos cada pessoa aqui e os seus familiares diante do Senhor. Que o Senhor possa agora comigo, Senhor, nessa pequena exposição da palavra, que o Senhor possa estar me dirigindo. Seja com o servo de Deus da Missão Filadélfia, que ele também continue fazendo um trabalho maravilhoso, como ele tem feito. E também, Senhor, se for da tua vontade, envie pessoas ali, missionários, para ajudar nessa obra. Que tu possas pôr a tua mão de poder sobre ele e sobre a família. Ele está pedindo, Senhor, oração, mas nós não sabemos exatamente o motivo, mas o Senhor sabe. Também oro pela minha família, minha esposa Graça Nogueira está aqui. Oramos pelos nossos filhos, pelos recursos financeiros, que o Senhor realmente dê ao Marcos, a Deus, sabedoria, abra as portas que estão fechadas, que ele tenha muitos clientes, Senhor. A mesma coisa eu te peço pelo Tiago, meu neto, que o Senhor esteja suprindo ele em todas as suas necessidades, naquilo que ele vai fazer no Paraguai. Ah, Senhor, guarda ele. Seja com a Camille, também minha neta, que ela possa, Senhor, estar bem em todas as áreas. Seja com o Rodrigo, meu filho, lá no Canadá, a Luciana, a esposa dele, a netinha, Senhor, a Belinha. Seja com todos os meus netos, meu Deus, todos os meus netos, com a Liz também, que é bisneta. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem suprido a minha família, seja com a Luciana, a minha filha. Tantas pessoas, ó Pai, envolvidas conosco. Eu peço pelos nossos intercessores, pelos nossos investidores do Ministério do LVO. Peço pela Igreja Batista Regular Filadélfia, pela Igreja Batista Nova Aliança em Campinas, pelos chineses, Deus, de língua mandarim, pelos cantoneses, seja com todos os pastores e missionários espalhados sobre a face da terra. Guarda-os, Pai, no teu amor. Seja, Deus, com cada servo e serva que estão ali no grupo LVO, servos fiéis, que realmente ministram a tua palavra, e outros que talvez vão reiniciar. Guarda-os no teu amor, refrigera a alma de cada um deles. Meu Pai, eu quero agora agradecer por esse tempo e que o Senhor possa estar conosco nessa ministração, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, pessoal, muito boa tarde. Antes que eu esqueça, Eduardo, o grupo que você estava querendo que nós passássemos para você contato é a APEC, que está ali na Santa Cruz, né? Chama-se APEC. Eu só não consegui ainda o telefone, mas é possível que você consiga aí no Google, tá bom? A APEC realmente é fantástica e, dependendo, eles podem até enviar para você missionários para trabalhar aí no Peru, tá bem? Ok. Sônia, depois a gente conversa, Sônia, tá?
Ok, pessoal, então abram comigo aí em Êxodo. Nós vamos estar vendo algumas das pragas que realmente atingiram ali o Egito. Isso por causa da teimosia, da incredulidade por parte de Faraó. Mas Deus já havia falado e Faraó tinha e tem, né? Há muitos faraós no mundo hoje que são duros, não é? E no caso daquele faraó, ele estava cego, mas Deus queria, realmente, queria que ele visse como que aqueles deuses que eles adoravam não era nada. Então, ele poderia ter feito com que Faraó mandasse o povo de Israel já no primeiro, né, quando ele transformou o Nilo em sangue. Mas essa não era a agenda do Senhor para Faraó e todo o Egito. Ele queria passar por diversos deuses para que realmente Faraó entendesse que nenhuma magia, nem feitiçaria, nada realmente estava acima do Deus vivo. Amém? Ah, que bom, Eduardo. Muito bem, muito bem. Que bênção, que bênção. Eles realmente podem, talvez, ter pessoas ali, tá bom? Lá na APEC. Então vamos abrir aí, abram comigo, capítulo 8 de Êxodo e o versículo 16. Eu vou ler um pouquinho antes, no versículo 15, que diz assim: Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Oi, Ju. Boa tarde, Ju. Estamos orando por terça-feira, hein? Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Uau! Na verdade, essa palavra piolho foi traduzida assim em português, mas a palavra exata em hebraico, o sentido, aparentemente, aqueles que estudam, parece que é desconhecido. Podia ser uma muriçoca, pulga, pernilongo, percevejo. Nós não sabemos exatamente o que era. Nós só sabemos que é algo terrível, incômodo, e eu vou contar um fato para vocês. Eu tenho cada história. Nós tínhamos aqui em Campinas, isso lá pelos idos de 95, eu acho que eram 7 ou 8 cachorros, eu não lembro mais. Eu sei que eram muitos cachorros que nós tínhamos em nosso quintal. E foi uma fase bem interessante que Deus estava me incomodando para que eu voltasse novamente para São Paulo. Mas aqui em Campinas estava tão maravilhoso, tão gostoso, né? Nós tínhamos, junto com o Vilmur e Calvin, iniciado uma igreja nova, né? Isso há 33 anos atrás. Nós trabalhávamos na Unicamp e a quantidade de pessoas, de alunos convertidos ali era muito grande. Nós tínhamos uma equipe muito boa da Cruzada. Nós tínhamos a igreja chinesa, que ainda hoje nós estamos trabalhando. E tudo mais. Aqui em Campinas era realmente maravilhoso. Nós temos uma casa aqui. E quando Deus começou a nos incomodar, não entendam diferente o que eu vou contar, tá? Mas é o que aconteceu, é um retrato. Eu estou tirando uma foto só. Quando o Senhor começou a me incomodar para que eu voltasse para São Paulo, e foi exatamente quando eu voltei para São Paulo que nós começamos a base da liberdade, a base de treinamento do Luz e Vida aos Orientais, o LVO. E eu não queria ir, né?
teimoso. E aí começou a acontecer algumas coisas. Irmãos, vocês podem dizer assim, mas isso eu acho que é uma grande coincidência. Tudo bem, pode ser até uma grande coincidência. Eu não sou uma pessoa mística, mas eu vou contar o que aconteceu. Deus começou a me incomodar. A minha esposa falava, Raul, vamos voltar para São Paulo, vamos voltar para São Paulo. E um dia nós estávamos saindo aqui de casa, a Graça resolveu, viu aqui na cozinha, resolveu jogar um remédio, era bem aqui no batente da porta da cozinha, né? Porque estava tendo muitas formigas ali. Então nós jogamos ali, na época antiga, né, DTFON e tal, e fomos embora. Quando nós voltamos, eu estou falando isso porque estou falando sobre praga, né? Quando nós voltamos, a quantidade de formigas mortas que estavam na cozinha era algo assim que tinha... Era alto assim, mas muita formiga. Tivemos que realmente pegar com pá e com vassoura e tal, né? Bom, aquilo para mim, a semelhança de Faraó, não me disse nada, né? Passado uns dias, começou a aparecer barata, mas muita barata, grande, pequena, nos quartos, em tudo que é lugar que você possa imaginar, e a gente orando, né? Senhor, o que é isso, não é? Então, nós oramos e fomos eliminando o que a gente podia, colocava remédio e tal, acabaram as baratas. Aí começou a surgir, acho que é carrapato. Eu não sei se era carrapato, eu sei que tinha grande, pequenininho, que atacou todos os nossos cães, todos, e foram morrendo um por um. E isso ficava nas paredes. Irmão, era uma coisa terrível. Ficava nas paredes e a gente tirava tal e voltava e a gente começou a ficar meio desesperado, não é? E orando. E um dia nós estávamos dormindo, já era bem tarde, e o Marcos, meu filho menor, bateu na porta, nós abrimos, e ele falou, pai, eu acho que eu vou morrer. Eu falei, como assim? Ele disse, um escorpião me mordeu, me picou. Aí foi aquela correria. Aí tivemos que pegar o Marcos e levar lá para a Unicamp. Nós tínhamos, na época, muitos alunos que faziam estágio lá e que pertenciam ao nosso grupo, né, de estudos. E eles ficaram ali vendo o Marcos enfim, cuidando deles. E naquele dia, era sábado, inclusive, e eu estava super cansado, porque eu tinha que pregar numa igreja chinesa, ISP, lá em São Paulo. E foi muito interessante, porque Graça falou, Raul, vai dormir no carro, senão você não vai aguentar, não é? E acabamos então orando e é misericórdia mesmo, Ju. E acabou, aos poucos foram sumindo, me falaram que eram alguns cavalos que estavam atrás. Olá, Neuza, tudo bem? E eu sei que acabaram, todos os meus cachorros morreram, se não me falha a memória, eu acho que só ficou o grande, mas os demais morreram. E depois disso eu comecei a pensar, eu acho que Deus quer que eu volte para São Paulo. Foi quando então eu tomei a decisão de voltar para São Paulo. E nós voltamos para São Paulo. E foi daí que o Senhor realmente fez maravilhas conosco, foi dali que nós começamos a base da Liberdade, onde nós treinamos muita gente que hoje está em muitos lugares, né? Pessoas que foram para a China, para a Indonésia, vários lugares.
e depois eu próprio fui morar na China, né? Fui 2 vezes para lá, a primeira para conhecer e depois uma segunda onde nós ficamos. Então, praga é uma praga. E realmente, não, se você perguntar para mim, mas o que você acha que estava por trás disso? Bem, eu não quero achar nada. Eu só estou dizendo o que aconteceu e que me fez pensar. E eu acabei realmente tomando a decisão e indo para São Paulo. Bem? A paz, Neuza. Então aqui fala, disse o Senhor, versículo 16, disse o Senhor a Moisés, diz Arão, estende a tua vara. É interessante, né? Eu já comentei isso várias vezes, que nos filmes quem faz tudo é só Moisés, né? Mas não é exatamente isso que está escrito, né? Sempre o Senhor tem usado Arão. Então, Moisés instrui Arão, Arão faz. Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra. Pó da terra, ou seja, isso é para mostrar a quantidade de, seja piolho, seja o que for, que seriam transformados, não é? O pó da terra para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E agora a gente vai ver a limitação dos feiticeiros de Faraó. Você percebe que eles fizeram alguma coisinha, né? Lá no Rio Nilo. Olá, Camila. Tudo bem, minha querida? Poxa, quanto tempo, menina? Então, dá um abraço à sua mamãe. Então, eles fizeram, né? Transformaram também água em sangue. Depois vieram as rãs, eles transformaram um pouquinho, algumas rãzinhas lá, né? Mas precisou realmente Faraó reconhecer que tinha que pedir para Moisés para tirar as rãs, não é? E agora, olha só, veja, versículo 17 diz, fizeram assim, Arão estendeu a mão com sua vara, feriu o pó da terra e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra, irmãos, olha a quantidade de porcaria, de bichos desse tipo, né? Desses insetos, dessas coisa horrível, né? Que deve ter vindo sobre eles. Eu fico imaginando, eu me lembro da época daqueles carrapatos na parede, em todo lugar, como me deixou doido, né? Imagina aqui, né? Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos. Porém, não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então, os feiticeiros tentaram acompanhar e fazer a mesma coisa, mas aqui mostra realmente que Deus havia traçado um limite para as demonstrações de poder do diabo usando aqueles feiticeiros. Então, disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Queridos, vocês já pararam para pensar? Os próprios feiticeiros reconheceram que eu acho que existe um Deus aí que é muito mais poderoso que nós e que os nossos deuses. Olha o que ele fala. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Nós falamos de Faraó, mas nós também somos muito teimosos. Nós também, quando o Senhor fala alguma coisa para nós, quantas vezes nós relutamos e nós já sabemos o que temos que fazer, mas aquilo que estamos fazendo muitas vezes é gostoso para nós, não é? Ou o Senhor nos manda
pregar, ou evangelizar, ou discipular, ou iniciar um ministério, mas está tão gostoso nós estarmos em nossa casa de forma acomodada, tranquila, não é? Então, sair da inércia e começar a fazer alguma coisa, muitas vezes o Senhor tem que começar a pôr a mão sobre nós, para que a gente possa andar, para que a gente possa reagir. E aqui a gente vê, então, que os próprios magos reconheceram: isto é o dedo de Deus. Bem, essa terceira praga já demonstrou para nós os limites do poder de Satanás. E uma coisa que eu queria colocar para vocês, irmãos. A igreja dos dias de hoje tem sido muito enganada pelo diabo através de alguns pregadores, através de algumas pessoas que usam púlpito. E eu já falei isso e estou falando novamente, dando a entender que o diabo realmente é muito poderoso. Mas eles dão uma ênfase a Satanás, de tal maneira que parece que Satanás, ele está lutando contra Deus de forma igual. Não está. Eu já disse isso. Satanás não tem poder nenhum contra Deus, nada. Ele é uma criatura desobediente, soberba, que tentou ser igual a Deus, e ele consegue arrastar com ele demônios, né? Anjos que se tornaram demônios, anjos caídos. Ele pode ter poder contra os não cristãos, ele pode usar esses poderes que para o homem são realmente poder maléfico, difícil, envolvendo pessoas num sistema, numa teia de aranha, não é? E a graça diz: oi, Raul, sempre você diz que experiência não aumenta a fé. É exatamente isso. Exatamente isso. Então eles colocam eu vou explicar o que a graça diz. Eles sempre experimentam, não é? Dentro dos púlpitos e tal, eles experimentam as pessoas. Aquele pregador está sendo usado aí e colocam coisas para amedrontar. E o diabo está experimentando para ver qual é a reação do povo, né? E aí se faz uma série de práticas, algumas delas místicas, eu nem vou mencionar, nem preciso, para que o inimigo seja rechaçado, e não é nada disso. Quando a graça fala com respeito a isso que eu sempre menciono, é que muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento da palavra de Deus, se tornam tão místicas, e atos místicos e doutrinas erradas, doutrinas de espíritos enganadores e doutrinas de demônios começaram a penetrar dentro das igrejas ditas evangélicas, e a gente vê aberrações. Os membros começam a dar mais ênfase nas manifestações do diabo do que do próprio Jesus. Lá para trás, há muitos e muitos anos atrás, isso era muito forte, mas muito forte. E as pessoas acabavam deixando de falar de Jesus e experimentando o poder do próprio Deus, e dava muita ênfase, se falava muito no diabo, muito no diabo, muito no diabo, nos demônios. Mas o Senhor nos deu autoridade. Se você é servo de Deus, se você está realmente cheio do Senhor, a palavra é clara: o maligno não nos toca. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E quando a graça diz que experiência não traz fé, é o seguinte:
as pessoas estão hoje buscando ter experiências com Deus para aumentar sua fé. Uma vez, uma pessoa, uma pessoa me ligou, uma chinesa até. Oi, pastor, tudo bem? Aliás, nunca mais ela falou comigo, não é? Oi, pastor, tudo bem? Olha, pastor, eu estou numa igreja, uma igreja viva, né? Uma igreja viva. Aqui o pessoal fala em línguas, o pessoal faz profecias e eu vejo experiências de todo jeito, então eu estou aumentando a minha fé. Eu quero ter a minha fé aumentada. E eu disse para ela, querida, a tua fé não será aumentada dessa forma. E ela falou, como, pastor? Como é que não? Eu falei, não é dessa forma que a fé é aumentada de jeito nenhum. Não é isso que a palavra fala. Mas então, como é que é? Eu falei, então, falta de Bíblia, não é? Porque a palavra de Deus, ela fala o seguinte. Então, quando você pega, por exemplo, lá em Romanos 10, diz exatamente como que a fé é aumentada, não é? Então diz assim, vamos pegar Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Isso está em Isaías 52. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E agora vem a resposta que eu dei para aquela menina. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A sua fé aumenta na medida que você conhece a palavra de Deus e o Deus da palavra. Quando você se aprofunda na palavra do Senhor, você conhece o Deus da palavra e sabe exatamente quem é Ele e o poder que Ele tem. E quando surge alguma coisa, você exerce fé. Aí você vai ter experiências. E essas experiências não sustentam a fé, porque elas passam. Nesses 43 anos já tive muitas experiências. Mas elas passaram. Mas na medida que eu conheço mais e mais a palavra de Deus e o Deus da palavra, eu vou tendo mais e mais experiências verdadeiras com Ele e não experiências meramente emocionais ou até manifestações diabólicas e que as pessoas muitas vezes estão gritando aleluia. Então, tomem cuidado. É pela palavra que você vai ter discernimento se aquilo que está acontecendo de forma sobrenatural é de Deus ou não. A Graça escreveu, o povo de Israel viram tantos milagres e não creram. Eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho, que seria na verdade chamado Mar de Junco. Do outro lado eles já estavam murmurando, né? Deus diz que nós somos mais crentes. Olha só. Deus diz que nós somos mais crentes porque não vimos e cremos. É o que aquele um dos apóstolos, né, que estava duvidando, falar, se o Senhor não aparecer para mim e eu não colocar o meu dedo, né, no seu lado, nas suas chagas, né, eu não vou crer de jeito nenhum, né? E aí o Senhor aparece e o que aquele apóstolo fala? Meu Senhor e meu Deus. E o Senhor disse, porque você me viu e creu, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, nós queremos colocar para vocês que nós somos privilegiados, porque temos um Deus poderoso, que está no controle de todas as coisas. E por que estou dizendo isso? Dia 30 está chegando. E eu tenho visto algumas coisas acontecendo no nosso meio evangélico. Primeiro, divisões. Pessoas
deixando de falar com pai, com mãe, com irmão, parentes, amigos, pessoas da igreja, porque um está do lado, o outro está do outro. Queridos, você tem que ter liberdade de pensar o que você quer. Você tem que ter liberdade e amar a outra pessoa, mesmo que ela pense diferente de você. Mas, como cristãos, eu tenho que ter um pouquinho de senso. Que tipo de pessoa realmente eu vou estar elegendo? Claro, eu vou analisar, ver quem é a favor da família, quem é contra aborto, quem é contra drogas, quem é realmente a favor da família, quem é que não vem de alguma forma perseguir a igreja do Senhor. Enfim, nós temos que nos posicionar, ok? Agora, se o Senhor ele está querendo realmente fazer com que a igreja passe por alguma dificuldade, algum problema, olá Fabrício, é possível que ele permita que o outro sistema entre. Mas, queridos, mesmo que entre o outro sistema que é contrário àquilo que a palavra fala, e você sabe que eu vivi na China, você sabe que eu estive realmente em Marrocos, em lugares de perseguição, preguei. Ele vai suprir a nossa vida. Não importa quem entre, não importa. E mesmo esse que nós achamos que ele tem uma visão bem próxima daquilo que cremos, ele não é perfeito. Ele é um homem que erra como nós. Nós temos que orar pelas nossas autoridades. Orar para que Deus dê sabedoria. Ok? Acima da política existe o dedo de Deus. Acima dos piolhos, acima das rãs, acima de qualquer porcaria que possa surgir no mundo, existe o dedo de Deus. Deus está no controle. Então, descansem, orem e descansem, porque a Covid acabou peneirando muitos que antes andavam e estavam firmes na igreja, não é? E de repente se esfriaram, se afastaram, ok? Então, tomem cuidado. Se vier uma aprovação na igreja, para que ela se posicione, aí sim nós vamos verificar quem é quem. Quem é servo de Deus de verdade. Independente de qualquer coisa. Porque é muito fácil ser crente quando tudo está maravilhoso. Tá bem? Eu espero que Deus não queira provar a igreja. Mas nós temos que estar preparados. Tá bom? A Sônia disse, concordo plenamente. Louvado seja o Senhor Deus. Ok. Vamos encerrar agora e agradecer a Deus. Que Deus possa agir poderosamente na vida de cada um de vocês. Sônia, nosso telefone aqui em Campinas, está aqui, na verdade eu estou aqui em Campinas, mas o meu telefone é de São Paulo, 011 999 11 5272. Se você está me ouvindo, tem algum pedido de oração específico, quer conversar comigo, com a Graça, pode ligar, ok? Muitas vezes as pessoas me chamam, muitas vezes eu não estou ocupado, estou fazendo algum aconselhamento ou a Graça, mas então se eu não atender, manda um áudio e aí depois nós ligamos, tá bom? Que Deus abençoe, vamos encerrar com oração e que Deus possa estar aí agindo na vida de cada um de vocês que está conosco, tá bem? Vamos orar? Senhor, nosso Deus Pai, nós realmente, Senhor, estamos muito alegres porque o Senhor está conosco. E tudo que fazemos, ó Deus, só tem sentido
se o Senhor está na frente. O Senhor é o nosso general poderoso, general capaz. Vá à nossa frente, Senhor. Enfrente as nossas lutas, quer físicas, psicológicas, espirituais, emocionais, financeiras. Vá à nossa frente. Sabemos que somos mais que vencedores. E para nós, Deus, não importa quem vai vencer, o Senhor sempre estará no controle. Mas nós pedimos, Pai, pela Tua misericórdia, para que a gente não venha passar por momentos tão difíceis assim. Então, se for realmente possível, Jesus, que o Senhor faça com que entre aquela pessoa que realmente respeite os princípios da Tua palavra. É o que eu te peço, pedindo por todos aqueles que estão aqui conosco, com aqueles que são familiares deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Que Deus abençoe. E Sônia, pode ligar para a gente, tá bom? E qualquer outra pessoa que queira, que precise da gente conversar, eu e Graça estamos disponíveis. Quarta-feira que vem, nós vamos dar continuidade aí nas 7 igrejas do Apocalipse, tá bem? Olha, quando isso tudo que nós gravamos agora vai ser colocado lá no YouTube, tá bem? E se você não está inscrito, se inscreva e compartilhe, tá? Se você acha que as nossas mensagens são mensagens que de alguma forma está falando alguma coisa para você, compartilhe isso com seus irmãos, com seus amigos, tá bem? Então, quem estiver comigo na quarta-feira que vem, seja bem-vindo e até breve. Que Deus abençoe. Tenham um restante de sábado maravilhoso e um ótimo domingo. Que Deus abençoe.